Seja muito bem-vindo, estamos aqui hoje, mais uma vez nesse domingo, para um encontro com Deus. Esse programa tem o objetivo de nós aqui, juntamente com você aí desse lado, entrarmos na presença de Deus, primeiro para honrar a Ele é dono, Ele é digno, melhor, de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, mas também estamos aqui hoje para receber dEle unção, poder, força, para nós, durante a semana, vencermos as batalhas, vencermos as adversidades, conquistarmos tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Esse programa é um programa da Igreja Maná e você está convidado a participar conosco durante essa próxima hora desse momento em que nós vamos certamente ter experiências com Deus. Então, por isso, fique ligado, fique atento, participe. Você pode entrar em contato conosco através do contato que está passando logo aqui abaixo. Você pode ligar, pode mandar sua mensagem, nós temos ali pessoas para te atender e também para te ajudar. Nós vamos, no final desse programa, orar. Na verdade, esse programa todo ele tem um objetivo, desde o princípio até o final, levar você a ter uma experiência, um encontro com Deus, um encontro sobrenatural com Deus. E por isso, no final desse encontro, nós vamos orar e certamente o Deus que quer e pode, Ele vai ouvir a nossa oração, Ele vai tocar na tua vida e certamente a tua vida vai mudar e vai mudar para melhor. Nós vamos agora, nessa primeira parte, louvar a Deus. O louvor é uma ferramenta importante, é um protocolo, vamos dizer assim, importantíssimo para nós atrairmos a presença de Deus. Deus, Ele é onipresente, ou seja, Ele está em todo lugar, mas Ele não se manifesta em todo lugar. Ele só se manifesta onde Ele é bem-vindo, onde seguem os protocolos. E a Bíblia fala que Deus, Ele habita no louvor do seu povo. Então, quando nós louvamos a Deus, quando nós cantamos hinos de exaltação a Deus, Ele aparece. E certamente hoje Ele vai aparecer aqui no estúdio, vai aparecer também na tua casa e vai transformar a nossa vida. Nós vamos cantar algumas músicas, mesmo que você não saiba por algum motivo as músicas ou não tenha entendimento de como elas, da letra ou de tudo isso, né? Você pode ouvir, pode deixar essas canções entrarem no teu coração, aumente o volume da televisão para que a unção de Deus, o poder de Deus, a força de Deus entre aí na tua casa, porque certamente Ele vai tocar na tua vida. Então vamos lá, um momento de louvor. Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de toda a terra. Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de toda a terra. Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de toda a terra. Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de toda a terra. Há um só Deus, há um só Deus sobre as nações, sobre as nações, um só Senhor de tudo, só no seu nome a salvação. Jesus é o Senhor de tudo, bendito, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor Altíssimo, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor Altíssimo. O nome do Senhor é uma forte torre, os justos correm por ela e eles serão salvos. O nome do Senhor é uma forte torre, os justos correm por ela e eles serão salvos. O nome do Senhor é uma forte torre, os justos correm por ela e eles serão salvos. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana, 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 Hosana nas alturas.
Ti, Senhor, nosso Deus, hosana nas alturas. Exaltamos Teu nome, um coração de louvor, exaltamos Ti, Senhor, nosso Deus, hosana nas alturas. É isso mesmo, quando nós cantamos essas músicas, nós estamos exaltando a Deus, estamos dizendo a Deus como Ele é fiel, como Ele é grande, como Ele é poderoso, e isso agrada a Deus, não é? Então nós agora vamos cantar uma outra canção que tem um título, Eu Tenho a Fé que Vence o Mundo. E sabe que há vários tipos de fé, né? As pessoas muitas vezes têm fé no patrão, têm fé no tio, têm fé no vizinho, têm fé no time de futebol, mas a verdade é que existe uma fé que é uma fé verdadeira, que é a fé do tipo de Deus. E essa fé vem por nós acreditarmos que aquilo que Deus diz é a verdade. Nós, hoje, durante o programa, vamos falar, durante vários temas, vamos falar de fé. Sempre nós vamos falar de fé, por quê? Porque fé é uma força que faz com que aquilo que ainda nós não vemos com os olhos naturais, existe, e é através da fé que nós vamos buscar lá no invisível e trazer para o mundo físico. Então, por isso, quando nós cantamos essa canção, né, Eu Tenho a Fé que Vence o Mundo, não é uma fé apenas normal, não, é uma fé na palavra de Deus, é a fé naquilo que Jesus promete, naquilo que a palavra de Deus ensina. Então, quando nós temos essa fé, aí realmente nós vencemos o mundo, vencemos as circunstâncias. Então, ouça essa canção que fala de fé. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Sou um filho de Deus, mais que vencedor. Oh, sou uma nova criatura, criado em Cristo Jesus. Estou sentado à direita do meu Pai Celestial, muito acima de todo principado e potestade. Não posso ser conquistado, nem derrotado, nem oprimido. Não posso ser conquistado, nem derrotado, nem oprimido. Eu tenho a natureza de Deus dentro de mim, dentro de mim. Cristo vive em mim, eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Algo de bom vai acontecer hoje. Algo de bom vai acontecer. Eu tenho a fé. É isso mesmo, essa fé inabalável, essa fé que acredita em tudo isso que nós cantamos, né? Que nós estamos por cima e não por baixo, que nós somos filhos de Deus, somos nova criatura. Ou seja, tudo isso, quando nós cantamos essas canções, é muito mais do que apenas um macho, é muito mais do que apenas, disseram isso, disseram aquilo. Não. Fé é nós acreditarmos que aquilo que Deus diz é a verdade. Se Ele diz que eu sou um filho, se Ele diz que eu sou uma nova criatura, se Ele diz que as coisas velhas já passaram, né? O passado já não tem mais poder sobre a minha vida. Tudo isso que nós encontramos na Bíblia são muito mais que promessas falsas ou infundadas. Não, são promessas verdadeiras de quem foi lá na cruz e conquistou tudo isso para cada um de nós. Então, por isso, esta fé é uma fé inabalável. Nós vamos agora cantar mais uma canção que diz: ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória. Só existe um que deve ser adorado e deve ser honrado. Só existe um que deve ser, vamos dizer assim, reconhecido acima de todas as outras coisas, acima de todas as outras pessoas, como nosso Deus, como soberano que governa as nossas vidas. Então, por isso, nesse momento, aproveita para você abrir o teu coração. Abre o teu coração e deixa
essa paz de Deus, este amor de Deus entrar na tua vida. Abra o teu coração, ofereça a Ele a tua confiança, o teu amor, a tua verdadeira adoração neste momento. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Adoramos-te, Senhor e Rei Jesus. 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 Exaltamos o teu nome, nos rendemos a teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Eu consagro todo o meu ser, eu consagro todo o meu ser a ti. Eu consagro todo o meu ser a ti. Eu consagro todo o meu ser a ti. É isso mesmo, nós consagramos a nossa vida, consagramos tudo que temos e somos para Deus, para a honra dEle, para a glória dEle. Então, por isso, deixa eu orar com você nesse momento. É no nome de Jesus, Pai, que nós hoje estamos aqui neste lugar, certamente não só aqui no estúdio, mas também em todas as casas onde nós estamos agora, em todos os locais onde nós estamos sendo assistidos nesse momento. Certamente o Senhor está agora a manifestar a Tua presença, a estar neste lugar, a demonstrar a Tua força, o Teu poder, a Tua glória. Então, por isso, Senhor, fala conosco agora, dá-nos instruções, ajuda-nos a compreender os Teus segredos e as Tuas instruções, para que não sejamos apenas ouvintes, mas que principalmente sejamos participantes, praticantes da Palavra de Deus, praticantes de tudo aquilo que o Senhor ensina, para que nós possamos mostrar para o mundo que o nosso Deus é bom, que o nosso Deus é fiel e que o nosso Deus funciona, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, então nós estamos hoje nesse programa que tem o título Encontro com Deus. Esse programa, ele também acontece ao vivo, vamos dizer assim, em todas as nossas igrejas, todos os domingos, em todas as nossas igrejas, toda a Igreja Maná no Brasil e no mundo. Nós temos a reunião de encontro com Deus, que normalmente é pela manhã e pela tarde. Você pode entrar em contato conosco nesse número de telefone que está abaixo e pesquisar, né, os endereços mais próximos das igrejas que tem aí próximo à tua casa. Ou então você pode acompanhar com a gente aqui na TV Maná Brasil esse programa que tem esse objetivo. Primeiro, de honrar a Deus e segundo, receber de Deus força, poder, autoridade, unção, né, para nós, durante a semana, vencermos os ataques que o diabo traz e também vencermos no mundo. Sabe por quê? Porque Deus quer que eu e você sejamos uma influência. Deus quer que eu e você sejamos representantes dele aqui na Terra. Então, é muito importante nós termos essa mentalidade, né, de que
eu sou um filho de Deus, de que eu não nasci para sofrer, de que eu não sou um perdedor. Pelo contrário, Deus não me colocou aqui na terra para ser um perdedor, Deus não me colocou aqui na terra para viver sofrendo. O sofrimento que Deus permite que nós soframos não é a pobreza, não é a doença, não é, a vida sofrida, difícil. Não, o sofrimento que Deus permite que nós soframos é o de ser perseguido, sim, é o de ser atacado, sim, mas de ser vitorioso. Na verdade, o sofrimento que Deus permite é uma passagem para nós darmos glórias e honra para Deus, né? Quando nós vemos a história do Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram atacados, tiveram uma vida difícil, né? O próprio José, por exemplo, teve uma vida sofrida, foi traído pelos irmãos, depois foi injustiçado diante do patrão, foi preso, mas todo esse processo não tinha em vista o sofrimento do José. Todo esse processo tinha em vista o colocar o José por cima, o mostrar que o José tinha um Deus poderoso, o mostrar que o José tinha um Deus grandioso. E a mesma coisa é na nossa vida. Deus não quer que nós soframos os problemas ou as adversidades da vida para, vamos dizer assim, para fazer bullying, né? Ou seja, para, olha que sofrimento, olha que dificuldade que é essa terra. Não, o problema, a adversidade até pode vir, né? São sofrimentos que por vezes até Deus pode permitir, né? Quando nós estamos praticando a Bíblia, acabamos por ser atacados, ofendidos, maltratados, mas esse sofrimento tem um alvo, esse sofrimento tem um objetivo, que é de nós vencermos e de nós deixarmos claro para todo mundo que o nosso Deus funciona. Quando nós vemos a história do Sadraque, Mesaque e Abednego, nós vemos que eles foram sim atacados, foram sim humilhados, né? Foram parar dentro de uma fornalha de fogo ardente. Mas lá dentro da fornalha, Deus se mostrou, né? Deus estava com eles. E o que Deus fez? Deus fez com que o Sadraque, Mesaque e Abednego fossem exaltados, mas muito mais do que os três, Deus foi exaltado, porque o próprio rei da altura, Nabucodonosor, reconheceu que o Deus daqueles três jovens era mais poderoso que o Deus dele. Então, quando nós ouvimos um programa, ou assistimos um programa como esse, ou vamos a uma das nossas igrejas, o objetivo desta reunião é nós ganharmos essa fé, essa força, para nós durante a semana não andarmos achando que o mundo inteiro é mal e que nós somos os coitadinhos. Não, o objetivo é nós ganharmos fé e força para transformar o mundo. Eu e você, nós vamos transformar o mundo. Deus conta conosco para mostrar para o mundo que há solução. Desde o princípio foi isso, né? Desde o princípio, quando Deus fez a humanidade, tinha esse objetivo, para mostrar que Deus era grande, para mostrar que Deus era fiel. E isso acontece ainda hoje, por isso esse é o meu encorajamento para você. Ouça essa reunião com essa atitude, ouça essa reunião, assista essa reunião com esse espírito de que eu vou vencer, de que a vitória é minha, de que essas palavras que eu vou colocar em prática, elas vão funcionar, porque Deus, Ele é comigo em nome de Jesus. E sabe, nós temos outros programas aqui na nossa programação, como por exemplo o Grupo Familiar, que é um programa que nós temos às quartas-feiras. Esse programa tem um objetivo de enraizar a pessoa em Jesus, na palavra e na igreja, das bases das doutrinas do Evangelho de Jesus Cristo. Por isso que nesse programa vai sempre ter um estudo bíblico, né? É um ambiente familiar, é um ambiente descontraído em que as pessoas conversam, mas o principal objetivo desse programa é criar em nós essas raízes fortes, porque sabemos que é a semelhança de uma árvore, né? Uma árvore, ela pode ser muito alta, muito grande, muito bonita, mas se as raízes não forem fortes, o vento, o temporal, a dificuldade vai vir e essa árvore vai cair. E é a mesma coisa um cristão. Um cristão, ele precisa ter raízes fortes em Jesus Cristo. E por isso eu quero encorajar você a assistir esse programa, que é o programa de Grupo Familiar. E também às sextas-feiras temos aqui a reunião de Lutar até Vencer, o programa de Lutar até Vencer, que é um programa também importantíssimo para você aprender a lutar no mundo do Espírito. Saiba que há situações que não se resolvem apenas com um pedido de oração. Lógico que nós estamos aqui para te ajudar
E lógico que se você está debaixo de ataque, está debaixo de dificuldade, você pode entrar em contato conosco, mandar o seu pedido de oração e nós vamos orar. Inclusive, daqui a pouco nós vamos orar. Mas sabe que Deus, Ele não quer apenas que você seja dependente, vamos dizer assim, da oração de alguém. Deus, Ele quer nos ensinar a vencer o mundo. Deus quer nos ensinar a ter autoridade. Então, por isso, às sextas-feiras, nós aprendemos lições importantíssimas a respeito disso e também, sempre às sextas-feiras, nós lutamos até vencer. Às sextas-feiras, nós sempre fazemos guerra espiritual. E por isso, eu encorajo você que quer vencer, você que quer mudar os resultados da tua vida, participe nesta reunião ou neste programa Lutar até Vencer, que certamente vai ajudar você a ter grandes vitórias. Certo? Então, agora eu quero falar um pouco da área financeira e o tema dessa palavra de hoje é fecha as portas ao ladrão. A Bíblia fala em João 10:10 que o ladrão, que é o diabo, é um ser espiritual, ele veio para roubar, matar e destruir. E quando nós falamos da área financeira, dinheiro é muito espiritual. Por quê? Porque dinheiro não é apenas uma coisa para pagar contas. Dinheiro, na verdade, é um Deus. Jesus, a Bíblia, trata dinheiro como um Deus. A Bíblia até fala que não podemos servir a dois senhores. Não podemos servir a Deus e a mamão, ou seja, ao dinheiro. E quando nós falamos de dinheiro na igreja, o objetivo não é de nós requerermos de Deus uma vida com regalias. Sabe, nós não temos direito a isso. Nós não temos direito, vamos dizer assim, a colocar Deus na parede e a exigir de Deus casa com piscina, uma aposentadoria bem gorducha, né? Nós não temos esse direito. O que nós podemos e devemos fazer é entender quem nós somos em Cristo. É entender que nós temos, sim, direito a ser feliz. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. Não é porque Deus nos deve, não. É porque nós temos uma natureza de ser a semelhança de Deus. Então, por isso, através da fé, conforme nós falamos, nós podemos conquistar tudo aquilo que Deus já conseguiu lá na cruz. Nós podemos ter acesso a tudo aquilo que Deus já conquistou lá na cruz. Quando o apóstolo, né, que é o nosso líder, é o líder da Igreja Maná, a Igreja Maná é uma igreja que está em mais de 50 países, espalhada por todo o mundo. É uma igreja com quase 40 anos de existência. E o líder da Igreja Maná é o apóstolo Jorge Tadeu. E ele sempre nos ensina que fé é uma força que vai buscar no mundo do Espírito aquilo que Deus já conquistou para nós. Então, se Deus já conquistou, eu só preciso agora, através da fé, ir buscar aquilo que Deus já conquistou. Eu preciso, com a fé, e no mundo invisível, buscar aquilo que Deus já conquistou e trazer para o mundo físico. Agora, como que nós fazemos isso de uma forma prática, né? A forma prática é através dos princípios que Deus ensinou, que Jesus ensinou aqui na terra. E um desses princípios é o que está lá em Marcos, capítulo 4, versículo 26. No Evangelho de Marcos, no capítulo 4, se você tiver uma Bíblia dessas daqui, assim, né, física ou uma Bíblia digital, você pode abrir. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 26, diz que o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse, se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Ou seja, a Bíblia ainda continua dizendo que a terra por si mesma dá fruto, e logo que o fruto se mostra, né, ou seja, logo que o fruto cresce, então mete a foice e corta o fruto. O que Jesus estava ensinando ali? Jesus estava explicando que o método de Deus para nós vencermos neste mundo de uma forma sobrenatural, nós precisamos usar o método de Deus, que é semear para colher. Dinheiro é uma semente. Dinheiro é uma semente. Volto a dizer, dinheiro é uma semente. Se nós não semearmos, nós não vamos colher. Se um agricultor não semear, por mais boa intenção que ele tenha, por mais esforçado que ele seja, se ele não semear, ele não vai colher. E sabe, para nós trazermos as bênçãos espirituais, aquilo que Jesus já conquistou lá na cruz, que estão no mundo do espírito, para o mundo físico, nós precisamos usar os métodos de Deus.
Se nós queremos ter vitória, né, quando nós falamos de prosperidade, prosperidade é muito mais que ter dinheiro, prosperidade é muito mais que ser rico. Prosperidade é nós termos as nossas necessidades supridas, quer necessidades emocionais, quer necessidades espirituais, quer necessidades familiares, emocionais, e inclusive necessidades financeiras. Então, quando nós aprendemos a usar o método de Deus, nós passamos a vencer em todas as áreas da nossa vida. Então, por isso, o que eu quero hoje dizer para você antes de nós termos a oportunidade até mesmo de recolher as ofertas? Lá em Malaquias, no capítulo 3, versículo 10, tem um texto interessante que eu vou encorajar você a abrir e ler. Se você não tiver, volta a dizer, essas Bíblias assim em casa, você poderá baixar aplicativos de Bíblia, porque a palavra de Deus é uma só, né? Mesmo se você tiver uma Bíblia católica ou uma Bíblia cristã, qualquer Bíblia cristã, você vai encontrar esses livros, né? E vai poder tirar essas dúvidas lendo. E lá em Malaquias, no capítulo 3, versículo 10, Deus ele ensina o seguinte, diz assim, olha, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção, tal que dela advenha maior abastança. Então aqui Deus está relembrando o povo de uma promessa, está relembrando o povo de um pacto, de uma aliança. E sabe, dízimo, só aqui para ajudar muitas vezes as pessoas, porque há muita discussão se dízimo é para hoje, se não é para hoje, se devemos ou não dar os dízimos. Sabe que dízimo é muito mais que uma lei, dízimo é um princípio de fé. Dízimo, ele já existia antes da lei. Dízimo é um princípio de fé. Quando nós trazemos os dízimos, nós estamos praticando uma lei superior a um procedimento, a uma regra. A lei, vamos dizer assim, os dízimos é um ato de fé e é um ato de amor de quem ama a Deus, de quem ama o Evangelho. A Bíblia, por exemplo, fala em Marcos capítulo 10, que qualquer que, por amor a Deus e amor ao Evangelho, deixar algo, dar algo, esta pessoa vai receber 100 vezes mais. Então, quando nós falamos de dízimo, dízimo é muito mais que um ato obrigatório da igreja. Né? Às vezes as pessoas até têm aquela coisa, se a pessoa recebe 1.298, então ela separa o dízimo, 129,83, né? Ou seja, é mesmo ali 10% com os centavos todos, 1, 2, 3. E sabe, dízimo é muito mais que isso, é muito mais que um ato de regra. Dízimo é um ato de fé, é um ato de obediência, é um ato de amor, porque nós amamos a Deus, porque nós amamos o Evangelho, porque nós queremos cada vez mais que o Evangelho continue a ser pregado, que a casa de Deus continue a ser mantida. Então nós trazemos os dízimos, que é a 10ª parte, as primícias, os primeiros frutos de tudo aquilo que nós recebemos, nós damos a Deus, porque nós entendemos que se eu der as primeiras coisas a Deus, todas as demais coisas serão protegidas, serão abençoadas. A Bíblia fala em Marcos, não é 6, 33, se eu não me engano, diz que se eu buscar a Deus em primeiro lugar, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, se eu trago os dízimos em primeiro lugar, tudo o resto, todo o restante do salário, todo o restante da nossa vida financeira vai ser próspera, vai ser protegida. Então, o que eu quero dizer com isso? Que quando nós trazemos e cumprimos com este ensinamento de Deus, com esse conselho de Deus, então olha o que acontece, versículo 11. Por causa de vós, repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra. A vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então nós temos aqui uma promessa de proteção. Quando nós falamos, né, o tema da lição de hoje, que é fecha as portas ao ladrão. Quando nós trazemos as nossas ofertas e os nossos dízimos, nós, diante de Deus, temos um protetor. Temos alguém que nos ajuda, que nos protege, que impede que o devorador roube, que impede que o devorador saqueie as nossas finanças. Se hoje nós tomarmos essa decisão de fé, né, conforme nós aprendemos, sabemos que na área financeira, o método de Deus para eu vencer, para eu trazer as bênçãos espirituais que Jesus já conquistou para o mundo físico, é através de semear para colher. Então, quando eu semeio, eu vou colher. Mas também quando eu semeio os meus dízimos, semeio as minhas ofertas, eu estou atraindo, eu estou invocando algo que é muito maior que a bênção. É a proteção de Deus.
muito maior que as bênçãos, eu tenho a proteção de Deus na minha vida. E é a proteção de Deus que vai impedir que o devorador roube, vai impedir que o ladrão entre e saqueie a minha vida, vai impedir que o ladrão venha com doenças inesperadas, com dívidas, com problemas diversos. Por quê? Porque eu tenho o Senhor dos Senhores, aquele que guarda e aquele que protege a nossa vida junto de nós, certo? Então, por isso, essa é a palavra de hoje que eu quero deixar para você que está assistindo essa reunião, esse programa. É uma palavra de fé para a área financeira, mas é uma palavra de princípios, que se você praticar, certamente você vai vencer. Nós vamos ouvir uma música, mas antes de ouvir essa música e de você poder praticar, inclusive você fique à vontade para participar, trazendo as suas ofertas, enviando as suas ofertas através desse código que está aparecendo aqui na tela. Você pode nos enviar, até se você quiser pode enviar o comprovante daquilo que você fez, para nós também termos conhecimento e para nós orarmos por você. Mas antes eu quero fazer uma oração. É no nome de Jesus, Pai, que eu trago diante de Ti todas estas pessoas que hoje ouviram a palavra de Deus e que decidiram praticar. E desde já eu declaro no nome de Jesus que todo devorador caia por terra, que todo problema financeiro desapareça, que toda dívida seque pela raiz. E eu declaro no nome de Jesus uma colheita sobrenatural e abundante na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus, amém e amém. Então, enquanto nós vamos ouvir essa canção, para ainda encher mais o teu coração de fé, você pode agora agir e praticar. Porque se você agir, certamente Deus que quer e pode, Ele vai conseguir te ajudar na área financeira. Vamos ouvir essa canção. Trazem os dízimos à casa do tesouro, trazem ofertas em adoração, trazem riquezas com gratidão, com alegria no coração. Digno é o Cordeiro, digno do nosso louvor. Digno é o Cordeiro de receber a glória e o poder. Honrai ao Rei, honrai ao Senhor, pois Ele é digno de louvor. Honrai ao Rei, honrai ao Rei, honrai ao Senhor, pois Ele é digno de louvor. É isso mesmo, Ele é digno de honra, Ele é digno de louvor. E por isso, na área financeira, decida praticar, decida experimentar aquilo que Deus promete e certamente você não vai se arrepender, porque Deus, Ele é fiel e Ele é bom. Amém? Nós agora vamos falar um pouco sobre um outro tema, que é com base nesse livro, que eu quero aqui, inclusive, sugerir para você, né? Que é o livro Há Poder em Suas Palavras. Esse livro é um livro do nosso apóstolo, e tem ajudado muitas pessoas, porque quando nós falamos de fé, nós precisamos entender que cristianismo, ele é muito mais que uma religião. Cristianismo verdadeiro, ele envolve uma mudança, né? Se antes eu estava indo em uma direção, eu agora passo a ir para outra direção. Ou seja, converter, né? Ou seja, conversão é exatamente isso. E quando nós falamos de cristianismo, cristianismo é muito maior que religião. Religião é uma coisa que o homem inventou para tentar criar ali pessoas ou seguidores, ou seja lá o que for. Cristianismo é muito mais que isso. Jesus, ele veio à Terra e mudou a vida das pessoas. Mudou completamente a vida das pessoas. E quando nós falamos de cristianismo, na área cristã, ou seja, na área da fé, nós entendemos que, primeiramente, essa mudança ela começa por eu receber Jesus.
quando nós confessamos Jesus como o Senhor e o Salvador da nossa vida, nós estamos decidindo mudar o curso da vida, né? Nós estávamos destinados a morrer, nós estávamos destinados a ir para o inferno, né? O que é o inferno? O inferno é, no final de tudo, o local onde as pessoas vão sem Deus. Por quê? Porque todos nós, a Bíblia fala, pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Então todos aqueles que passam nessa vida e não são justificados, não são, vamos dizer assim, diante do tribunal de Deus, não tem um advogado que os defenda, essa pessoa ela vai para a prisão. Então é a semelhança, é isso que acontece espiritualmente. A pessoa que não tem um mediador, não tem alguém que a justifica, que a defenda, quando ela morre vai para o inferno. Jesus ele veio à Terra para ser o nosso mediador, para ser o nosso advogado. Jesus veio à Terra e pagou o preço quando foi ao inferno, morreu por nós, para que nós hoje tenhamos acesso não mais ao inferno, mas à vida eterna com Deus. Mas isso só é possível quando uma pessoa entrega a vida a Jesus. Então, por isso, o papel da igreja, ou o papel do cristianismo, é importantíssimo. É anunciar que existe uma porta de escape, existe uma solução. A Bíblia fala que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Ninguém pode ir a Deus, ninguém pode ir ao Pai, ninguém pode ir para o céu, senão através de Jesus. Não há outro nome na terra, no céu, debaixo da terra, no qual importa que uma pessoa seja salva. Só no nome de Jesus. Então, eu estou dizendo isso por quê? Porque esse é o começo de tudo, é o princípio de tudo. Cristianismo é uma mudança que começa por eu entender isso. Que se eu quiser viver uma vida plena, eu vou precisar confessar Jesus. Quando eu confesso Jesus, eu não só recebo a vida eterna, mas também eu agora vou precisar mudar o estilo de vida. Porque é a mesma coisa de uma pessoa que vai ao médico porque está com um problema de saúde. E o médico fala assim, olha, se você quer viver mais, então você precisa mudar esse estilo de vida. Precisa parar de fumar, precisa parar de beber, precisa cortar a gordura, precisa diminuir isso, diminuir aquilo, cortar no açúcar, né? E a pessoa agora vai precisar mudar o estilo de vida para conseguir viver mais. E a mesma coisa, uma pessoa que quer viver eternamente, ela primeiro precisa receber Jesus. E depois, mudar o estilo de vida, mudar a forma com que ela vive. E uma das coisas que nós vamos falar nessas próximas semanas é a respeito disso. Por isso que eu apresentei esse livro. Por quê? Porque as palavras, a Bíblia fala, elas têm poder de dar vida ou de dar morte. Muita gente brinca com as palavras e usam as palavras como que se fossem brincadeiras, né? Como que se nada acontecesse. Sabe que nós aprendemos na lição anterior que tudo no reino de Deus funciona à semelhança de um agricultor. Ou seja, assim como o nosso dinheiro é uma semente, as nossas palavras também são sementes. E uma pessoa quando brinca com palavra, seja de verdade ou seja de mentira, sementes estão saindo, sementes estão caindo na terra. Então, por isso que a Bíblia fala, lá em Provérbios 18, 21, morte e vida estão no poder da língua. Aquele que a bem utiliza, comerá do seu fruto. Então, por isso, viver a maneira de Deus, ou mudar o estilo de vida, consiste em várias coisas. Consiste em acreditar na palavra de Deus, consiste em meditar, né, que a palavra de Deus é a verdade, a fé vem por ouvir. Consiste em imaginar, em criar uma imagem correta. Nós até vamos falar disso mais para frente. A importância de nós termos a imagem certa. Por exemplo, a Bíblia fala para nós renovarmos o nosso entendimento, para nós pensarmos no que é bom, no que é perfeito, no que é agradável. Nós temos uma imagem correta na nossa mente, porque se eu pensar errado, tudo aquilo que eu imaginar na alma, assim será. Então, se eu tenho um pensamento errado, se eu tenho pensamentos contrários à vontade de Deus, isso vai me trazer problemas. Mas também a Bíblia fala das palavras. Ou seja, é importante eu confessar, eu falar o mesmo que Deus fala. E sabe, dentro desse item, né, das palavras, um dia o próprio Deus
explicou algo importante a um homem chamado Josué. E se você tiver uma Bíblia, você pode abrir a tua Bíblia em Josué no capítulo 1, no versículo 8. Josué, ele foi um grande líder que Deus instituiu na altura em que o povo entrou na Terra Prometida. Quando o povo entrou na Terra Prometida, depois de ter vencido o Egito, depois de ter vencido o deserto, Moisés, que foi o grande libertador do povo das mãos do faraó, ele morreu e Deus chamou Josué para liderar o povo na conquista da Terra Prometida. E Deus, quando chama Josué, Deus dá um segredo para ele. Josué, capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz assim, olha, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Então, olha que coisa interessante. Deus aqui está falando para Josué, Josué, você quer vencer? Josué, você quer ter vitórias? Josué, você quer conquistar tudo aquilo que eu te prometi? Primeira coisa, não se aparte da tua boca o livro da lei. Ou seja, não fale aquilo que você vê, não fale aquilo que você sente, não fale aquilo que você acha, fale apenas aquilo que está escrito. Se está escrito, fala. Se eu disse, fala. Se é de acordo com aquilo que eu ensino, fala. Se não é, fica quieto. Nós vamos ver em outros programas alguns exemplos, né? Hoje eu só estou dando essa introdução porque é importante nós termos esse conceito e esse entendimento para nós depois, nos próximos programas, desenvolvermos alguns exemplos. Nós vamos ver na Bíblia vários exemplos, mas é importante nós termos hoje esse entendimento, que a morte e a vida estão no poder da minha língua. Tudo que eu falo é a semelhança de uma semente que vai cair no solo e vai produzir fruto. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que cuidar daquilo que eu falo. Eu não posso falar de qualquer jeito. É importante, nós aprendemos que fé é uma força. Então, a fé vem por ouvir a palavra de Deus e sai por falar. Então, quanto mais eu encher a minha mente, encher o meu coração, encher a minha vida das promessas de Deus, eu não sou o que o mundo diz que eu sou, eu não sou o que a minha avó diz que eu sou. Por mais que ela me ame, às vezes a avó fala coisas que não são boas. Por mais que um pai, uma mãe ame um filho, às vezes fala que o filho é burro, às vezes fala que o filho não presta, que não vai dar certo. Às vezes o patrão diz que a pessoa é assim, que a pessoa é assada. A sociedade diz isso, diz aquilo, mas você não é o que essas pessoas dizem que você é o que Deus diz que você é. Então por isso que Deus falava para Josué, Josué, medite na palavra de dia e de noite, né? Tenhas o cuidado de fazer conforme aquilo que eu te ordeno. E a Bíblia fala, porque então farás prosperar, ou seja, se Josué fizesse o que Deus estava mandando, ele ia conseguir vencer, ele ia conseguir ter sucesso. E aqui está o segredo para nós hoje. Essa é a palavra de Deus para você hoje. Se você decidir mudar o estilo de vida, falar diferente, falar o mesmo que Deus fala. E por isso é importante você, e eu encorajo você, esse livro ele está disponível em todas as nossas igrejas, mas também está disponível. Se você entrar agora, se você ligar agora no WhatsApp, temos ali uma opção de livros e nós podemos te ajudar a encontrar os livros, ou a ter acesso aos livros, ou a receber um livro que vai certamente te ajudar a vencer. Sabe, muitas vezes a gente gasta dinheiro ou até mesmo tempo com coisas que só são entretenimento, né? Às vezes uma pessoa gasta horas, talvez, em programas ou em piadas ou em coisinhas para dar risada. E é lógico que isso traz ali uma satisfação, porque a pessoa ri, mas mais importante do que isso é a pessoa adquirir conhecimento, a pessoa adquirir informações que vão mudar a vida dela. Então, por isso eu encorajo você, gaste um tempo a estudar a palavra de Deus, gaste um tempo a ler e a meditar na palavra de Deus, porque foi isso que Deus falou para Josué, e Josué certamente fez, e por isso Josué venceu. E por último, acredita e fala. Acredita e fala.
lá em Marcos capítulo 11, versículo 23, Evangelho de Marcos, no capítulo 11, no versículo 23, para nós já terminarmos, a Bíblia diz assim, olha, Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 23, diz assim, ó, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser, lhe será feito. Ou seja, nós estamos aprendendo aqui que tudo aquilo que nós falarmos com fé, acreditando no coração, tudo que nós falarmos vai acontecer. Então esse é o segredo que eu quero deixar para você hoje. Decida praticar, decida viver pela fé, acreditando, falando e agindo à maneira de Deus. Certo? Então é isso. E agora nós vamos aproveitar esse momento para orar por você. Nós temos recebido, estamos recebendo muitos pedidos de oração, mesmo durante a semana, durante o dia, muitas pessoas estão entrando em contato e pedindo ajuda. E nós estamos aqui mesmo para te ajudar, nós estamos aqui com esse objetivo. Saiba que nós temos uma equipe que durante 7 semanas ora por você. Quando você envia o seu pedido de oração, nós temos uma equipe que vai ficar concentrada a orar por você durante 7 semanas. E eu tenho certeza, a Bíblia fala que a oração de um justo ela pode muito nos seus efeitos. Quando nós oramos, as coisas acontecem. Mas sabe, nós agora nesse programa, estamos aqui debaixo da unção de Deus. Talvez você esteja aí, esteja passando por uma dificuldade, ou você ouviu até essa mensagem e você passa a reconhecer alguns problemas que você tem na vida, que muitas vezes os problemas é resultado das próprias escolhas que você fez ou dos erros que você cometeu na condução da tua vida. Mas sabe que Deus ele perdoa os nossos pecados e Ele renova as nossas forças. Então por isso hoje, se você reconhecer as tuas falhas, pedir perdão a Deus, Ele é poderoso para te perdoar e para te curar, para te libertar, para te salvar, para te transformar. Basta você tomar uma decisão. Então, por isso, você que entrou em contato conosco hoje e enviou seu pedido de oração, nós vamos fazer a oração da fé. E a oração da fé consiste em nós irmos a Deus, não para chorar, não para pedir, mas sim para receber aquilo que Ele já prometeu. Nós vamos cantar uma canção que diz, deixa a água viva de Deus, que traz vida para tudo aquilo que está mal, que traz vida para tudo aquilo que já está morto. E nós vamos cantar essa canção e logo depois dessa canção nós vamos fazer a oração da fé. Então por isso prepare o teu coração, prepare agora a tua fé para receber aquilo que Deus tem para a tua vida. Deixa a água viva inundar o teu ser, deixa o Santo Espírito tomar conta do teu sofrer. água viva de Deus é ela que cura, ela que transforma, né? A água viva é o poder, a unção de Deus representada. E sabe que você agora, onde você estiver, agora é a hora de, pela fé, você entrar no mundo do Espírito e buscar aquilo que Deus já conquistou. Nós vamos fazer a oração da fé, então por isso concentre-se agora no seu pedido, naquilo que você precisa. Concentre-se em Deus, feche os teus olhos para você se concentrar, se você puder. E fala assim comigo: ó Deus, eu acredito nas tuas promessas. E por isso eu agora, pela fé,
vou receber tudo aquilo que o Senhor prometeu para a minha vida, em nome de Jesus, amém. Deixa só eu orar. É no nome de Jesus, Pai, que eu trago agora diante da Tua presença todas estas pessoas que hoje enviaram os seus pedidos de oração. E é pela fé que eu falo agora no nome de Jesus, que toda enfermidade seca pela raiz, que todo problema desapareça, que toda briga, que toda discussão cesse agora no nome de Jesus. Traições, confusões, brigas dentro de casa, pare agora no nome de Jesus. Eu falo na área financeira, dívidas desapareçam, problemas se resolvam em nome de Jesus. E eu te agradeço, Pai, porque todas as pessoas que hoje estão ligadas a nós, estão a receber pela fé a semente que é o poder de Deus, que já está a dar frutos, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar mais uma vez. Deixa a água viva. Deixa a água viva inundar o teu ser. Deixa o Santo Espírito tomar conta do teu sofrer. Toda dependência que perturbe a tua mente, todos os teus fardos a Ele entrega. isso mesmo? Então você que fez essa oração da fé, você que recebeu, eu tenho certeza que o poder de Deus já está aí na tua casa, está na tua vida para te ajudar. Por isso agora o que fazer depois, né? Depois que nós recebemos uma oração dessa, o que eu faço? Primeira coisa, acredite todos os dias que aquilo que Deus diz é a verdade. Aprenda a alimentar a tua fé, ouvindo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus. Não haja pelas emoções, não haja por aquilo que você sente, mas haja pela palavra. E segundo, louve a Deus, agradeça a Deus, exalte a Deus, porque Ele é fiel, porque Ele não falha, certo? E sabe, hoje antes de nós terminarmos, hoje nós falamos que o primeiro passo para você viver o cristianismo verdadeiro é receber Jesus. E por isso tem uma canção que eu quero que o grupo cante, que é uma música que diz 4 coisas. Há 4 coisas que você precisa saber, que você precisa crer. E ouça essa canção, porque logo de seguida, nós vamos fazer uma oração, que é a última oração hoje, que é a oração de salvação, né? Como você já ouviu a respeito da importância de entregar a vida a Jesus, só vamos ouvir essa canção para alimentar a tua fé nessa área, e depois nós vamos fazer a oração em que nós confessamos Jesus como Senhor da nossa vida. Vamos ouvir essa canção. Há 4 coisas que tu precisas saber, 4 coisas a que Deus te quer dizer. Todos pecaram, estão separados de Deus. Salvação não vem por obras, mas pela fé em Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por Ele. Mas a todos quantos o receberão, lhes deu poder de serem feitos filhos de Deus. Todos pecaram, estão separados de Deus. Salvação não vem por obras, mas pela fé em Jesus. Jesus é o caminho, a
verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por Ele. Mas a todos quantos o receberão, lhes deu poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus, filhos de Deus. Você que hoje quer se tornar um filho de Deus, faça essa oração comigo. Fala assim comigo: ó Deus, eu acredito que Jesus existe e que morreu na cruz para me salvar. Por isso eu te peço perdão, porque eu falhei. E por isso agora, Jesus, pela fé, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Eu te agradeço, Senhor, porque a partir de hoje, toda a minha vida vai mudar. Em nome de Jesus, amém e amém. É isso mesmo, sabe que é uma oração simples, mas é uma oração que é transformadora. Por isso, o que eu encorajo você é, primeiro, leia a Bíblia. A Bíblia, conforme nós dissemos hoje, é um manual, é a palavra de Deus. Aqui tem as instruções de Deus para nós vencermos em todas as áreas. E segundo, participe dos nossos programas, ou se você tiver uma igreja, Maná, próximo da tua casa, vá a uma igreja presencial. Conforme eu disse para você, nós temos as reuniões de sexta-feira, que é de lutar até vencer, de domingo, que é a reunião de encontro com Deus, e também temos o grupo familiar, que é normalmente de quarta-feira, às 8 horas da noite. Aqui mesmo no canal é esse horário. Mas durante toda a programação temos outros programas, temos estudo bíblico, temos um programa muito importante que é de preparação diária de um cristão. Temos tantos programas que vêm te ajudar a se manter firme, agarrado em Jesus para vencer toda e qualquer situação. Então, por isso, nós vamos encerrar aqui esse programa de hoje e eu deixo essa exortação, esse encorajamento. Se você precisar de alguma coisa, continuamos online, continuamos ali no WhatsApp. Se você precisar de alguma coisa, estamos sempre à disposição para te ajudar. Acredite que nessa semana algo de bom vai acontecer. Por isso, ser firme, ser forte, que tudo vai dar certo. Deus te abençoe. Ser firme, ser forte, pois o meu Deus está contigo. Ser firme, ser forte, pois o meu Deus está contigo. Eu não tenho